Abra sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 40, um verso já bem conhecido, capítulo 40 do profeta Isaías, apenas o versículo de número 31. Quero trazer uma mensagem muito simples, mas muito objetiva. Enquanto você acha aí, eu vou te dizendo que o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías é o livro dos profetas o mais parecido com a Bíblia inteira, como um todo. Ele tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Ele tem 39 capítulos falando, acusando as nações sobre o seu pecado, assim como o Velho Testamento caminhou. Tem o restante dos capítulos 27, assim como são 27 os números de livros do Novo Testamento, anunciando a graça e um novo tempo, e anunciando inclusive a pessoa do Senhor Jesus de forma profética, e também a caminhada da igreja. Mas quando chegamos no capítulo 40, há uma frase, há um verso que nos chama atenção ao coração, e sobre ele eu quero meditar. Eu peço para que você repita comigo, vamos lá, em alto e bom som, todos juntos, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Alguns teólogos do Antigo Testamento afirmam que no ato da criação, alguns seres foram criados por Deus para tipificar algumas reações humanas, para nos ensinar a melhor viver. Por exemplo, tem um amigo meu, Rabino Efraim Beutner. Um dia, conversando com ele, perguntando sobre algumas lições do Velho Testamento, ele me disse que a fauna, a forma de Deus criar os animais, também é uma forma de Deus ensinar o ser humano e a administração deste nosso planeta. O livro de Provérbios, por exemplo, trabalha amplamente essa possibilidade, como, por exemplo, no capítulo 6, versículo 5, uma advertência, Deus dizendo: livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Quando vamos para a epístola de Pedro, 1 Pedro 5:8, a Bíblia compara o diabo a um leão furioso. Eis que o inimigo, vosso adversário, está ao derredor de nós, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Quando vamos ainda para o livro de Provérbios, encontramos a formiga dando lições ao ser humano. Há aquele provérbio bem conhecido: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Encontramos o pavão como exemplo de altivez, de orgulho, de vaidade. O porco como aquele que ama a sujeira, a degradação, não consegue viver longe do seu pecado. Encontramos, não na Bíblia, mas na natureza, a ostra que vive lá no fundo, no mais profundo do mar, como que dizendo: a minha vida é um sinal, uma lição do que é uma pessoa que não se comunica, uma pessoa que nasce e morre na sua solidão, na sua introversão e assim por diante. Mas quando o Criador quis ensinar sobre domínio próprio, sobre visão, sobre liberdade, sobre independência, sobre segurança, sobre determinação, Ele criou a águia voando pelos céus, altaneira, de uma forma a dizer: eu tenho algo a ensinar sobre aqueles que confiam em mim. E quando olhamos para a figura da águia que o profeta Isaías usa aqui, nós encontramos algumas características da águia que podem muito bem ser trazidas para nós, os cristãos, que podem muito bem ser colocadas na nossa vida como lições de Deus. Por exemplo, a águia é distinta ao nascer.
tanto no nascimento quanto no amadurecimento. A águia é um dos seres que exige mais tempo, mais paciência quase que artesanal. Aqueles irmãos que estão acostumados com a pecuária, agricultura, com a lida no campo, sabem, por exemplo, que um frango vai ficar pronto para o abate, com todas as vacinas que existem, todos os alimentos específicos, aí em torno de 8 semanas e meia. Enquanto que a águia real, por exemplo, demora 1 ano só para sair do ninho. 1 ano só para amadurecer. Isso nos ensina. Nós estamos hoje vivendo um tempo de rapidez. Queremos que nossos filhos amadureçam rápido. Queremos que nossos projetos fiquem prontos rápido. Queremos que alguém se converta hoje e amanhã ele já seja rapidamente doutrinado e saia a dar um bom exemplo de vida. Queremos que tudo aconteça no nosso tempo, que a igreja cresça rápido, que esse problema se resolva rápido. A própria vida tem ensinado assim. Pessoas não têm mais paciência nem com a comida. Antigamente, nossos avós cozinhavam. Por exemplo, minha avó acordava às 4 da manhã, rachava lenha. Depois de rachar lenha, ela ia para o fogão. Aí acendia o fogão, e você sabe, aquele ritual de acender, soprar, esperar. E a hora que o fogão está quente, aí que ela trazia as panelas, ali que ela trazia a chaleira para começar a fazer o café, para que lá pelas 5 e pouquinho da manhã, o café já estivesse cheirando no ar. E é interessante que terminava o café, dali a pouco ela já começava o almoço, mesmo ritual, a mesma coisa. E hoje em dia, sabe o que a gente faz? A gente pega um alimento qualquer no mercado e traz e coloca no micro-ondas e ainda fica testando. Ali diz que tem que deixar 3 minutos, mas eu vou ver se não dá para economizar e 2 minutos e meio, isso aqui fica pronto, e a gente come isso. A gente quer viver de coisa rápida demais. Eu estava lendo, por exemplo, a respeito de um rapaz. Ele trabalha no TI e no computador, e de repente o computador demorou para abrir. Sabe quando você liga e espera, aí tem que esperar mais um pouquinho, e aquela tela vai girando, e você tem que ter paciência. E ele rápido, ele querendo resolver os problemas, ele pegou aquele computador e atirou no chão. Porque o computador demorou 1 minuto a mais para abrir. A vida, na rapidez, gera colapso. E o colapso estraga a vida. Isso significa que nós devemos ter cuidado em saber que vamos lidar com amadurecimento espiritual no tempo de Deus, sob os cuidados de Deus. O grupo apostólico andou 3 anos e meio com Jesus. 3 anos e meio com o Filho de Deus, com o Senhor da igreja, com o cabeça da igreja, com Deus encarnado. E chega no final dos 3 anos e meio, apenas um do grupo apostólico está lá ao pé da cruz. Os outros tinham ido, e Jesus teve paciência. E Jesus pega, ele reúne lá na praia de Tiberíades, vamos lá, vamos recomeçar, vamos dar uma segunda chance. E aí Deus começa a usar aquele grupo apostólico. Querido irmão, querida irmã, você que tem orado pela conversão de alguém, não desista, espere pacientemente o tempo de Deus. Você que tem orado pelo amadurecimento espiritual de alguém, aguarde pacientemente o tempo de Deus. Você que tem orado buscando soluções de Deus para uma determinada situação, aguarde, Deus está no controle. Você não é frango, você é águia. Você tem que entender isso, de que nós esperamos o tempo de Deus. Dizem que se você quer comer rápido,
Você planta um pé de abóbora e aquele pé de abóbora dali algum tempo, algumas semanas já está dando abóbora. Mas se você quer comer pinha, tem que esperar, plantar o pinheiro e dali 70 anos ele vai dar a pinha. Alguém disse no passado, a vida é como uma sinfonia. Perdemos 1/3 da sinfonia inteira se a gente cortar da vida os movimentos lentos. E isso serve para a nossa vida cristã. A águia é lenta no nascer. Ela nasce no tempo dela. Mas também uma segunda característica é que ela é distinta ao amadurecer. A águia constrói o ninho num alto penhasco e bem na beira do penhasco. Um ninho grande, aproximadamente 3 metros de diâmetro, e ali ela traça galhos com espinhos, espinheiros, e vai montando aquele ninho. Depois de armação pronta, ela tira algumas penas do próprio corpo e mistura ali, e depois coloca palha, traz, voa, busca palha, e fica o ninho forrado ali, para pelo menos uns 3 ou 4 ovos sendo colocados ali para chocar. Mas olha que coisa interessante. A águia coloca ali, faz o ninho, e o ninho fica muito confortável. As águiazinhas nascem e vão vivendo ali no ninho, vão vivendo. Isso nos dá a ideia muito clara de alguém novo convertido na vida da igreja. A igreja é um ninho acolhedor, e de repente está ali todo o conforto, e alguém nasceu na fé, está sendo cuidado com os cuidados primeiros. Mas quando vai passando o tempo, como já falei, vai passando um ano, as águiazinhas estão ali já com as suas penas, as suas asas. Elas estão prontas para voar, mas não voam. O que a mamãe águia faz? Ela começa a tirar as partes confortáveis do ninho. Tira uma parte hoje, e elas começam a se espinhar, porque os espinhos estão ali embaixo, a armação está ali embaixo. Tira mais uma parte, e elas continuam irritadas, até que por fim, tira todo o conforto do ninho. E aí a águiazinha pula para baixo, só que quando pula, é o abismo, é o despenhadeiro. Aí, ou ela aprende a voar na marra, ou morre, né? Mas a mamãe águia é boa demais, ela observa a ação, e quando vê que a pequena águia não consegue voar, e está em apuros, ela vai, ela busca, ela abre as asas, 3 metros de envergadura, e a pequena águia cai nas costas dela, e ela leva de volta para o ninho, e vai por alguns dias treinando esse voo, por causa do desconforto do ninho. E quando não, a águiazinha consegue abrir as asas e voar, e aí se despede da mãe, e a mãe novamente começa a preparar outro ninho para a cria, mas ali ela vai ter a sua liberdade de voar. Alguma vez, deixa eu perguntar, alguma vez você já reclamou com Deus porque o ninho está desconfortável? Já, né? Deus está dizendo, é porque você é a águia. Eu estou te ensinando a voar. Eu estou ensinando os mistérios do mundo espiritual para você, para a sua vida. É Deus dizendo isso. Deuteronômio capítulo 32, versículos 11 e 12. A Bíblia diz, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor os guiou. É Deus dizendo para o povo de Israel, durante a caminhada do deserto, durante os apertos que passaram nos 40 anos, dizendo isso aqui é como a águia empurrando para que vocês aprendam, para que vocês amadureçam.
ela é distinta ao amadurecer. E por vezes, muitas áreas da nossa vida precisam ser como que um ninho desconfortável para a gente pular. E pulando, a gente se virar e aprender. Por exemplo, não há ganho sem que haja algum tipo de expulsão. Na nossa vida, por exemplo, para que nós nascêssemos, papai e mamãe tiveram o ato conjugal. Então, houve a acolhida para a vida da parte da mãe, mas houve a expulsão do material cromossômico por parte do pai. Então, já na concepção, existe um movimento de expulsão. No nascimento, a criança está aqui confortável na barriga da mãe, está aqui confortável tendo toda a sua nutrição, e ela não quer sair. A natureza da criança diz, não saia. E a natureza do organismo da mãe está dizendo, chegou a hora. Aí começam as contrações, e na contração, que é um empurrão, a criança nasce. Outros processos da vida, primeiro dia de aula é uma expulsão. É como dizendo assim, olha, em casa está muito confortável, mas agora começa uma nova etapa da vida. Você tem que ir lá para a escola. Ou então, o primeiro fora no namoro. Olha, a vida é assim, você tem que se virar porque vai ter nãos ao longo da vida. E assim por diante. Nós precisamos entender, Deus nos fez águias. Alguém escreveu dizendo, nenhuma dor, nenhum ganho. Alguém, também um conselheiro chamado David Simmons, de missionários, ele diz o seguinte, sempre eu desejei que houvesse uma maneira de ganharmos sem sofrermos, uma maneira de aprendermos sem disciplina, uma maneira de gerarmos sem dores, mas não há. Não existe essa maneira. A própria Bíblia nos diz que as tribulações trazem crescimento, Romanos 5, 3 a 5, que as tribulações nos fazem mais humildes, Deuteronômio 8, que as tribulações nos fortalecem diante de Deus, 2 Coríntios 12, 5 a 10, que as tribulações desta vida nos aprovam diante da vida e diante de Deus, Isaías 48, 10, que nos fazem mais obedientes, Hebreus 4, 8, as tribulações da vida nos levam à perseverança, e a perseverança à maturidade, Tiago 1, 2 a 4, portanto, não reclame com Deus, quando o ninho ficar desconfortável, porque você é águia. Aleluia. Mas a águia também, distinta ao nascer, distinta ao amadurecer, ao longo da vida, ela é distinta no viver. Ela tem algumas características que os outros animais não têm. E é por isso que Isaías está dizendo, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Quando confiamos no Senhor, temos algumas características diferenciadas. Quer ver uma delas? A coragem. Quando o céu está sombrio, está carregado, densas nuvens, quando relâmpagos estão cruzando os céus, as galinhas se encolhem nos puleiros do galinheiro, os pardais vão para os beirais da casa se esconderem. A águia olha a tempestade de frente e ela voa em direção à tempestade. Ela vai, ela passa por meio das nuvens carregadas e lá no outro lado ela sai por cima da tempestade e voa tranquila até que a tempestade passe. Até que a tempestade passe. Por vezes ela passa rápida, talvez aí a uns 90 quilômetros por hora, como dizem os pesquisadores, e sai lá do outro lado com algumas dores, quebra a pontinha das asas, perde algumas penas, sai muito cansada,
mas sai por cima da tempestade. Você está passando alguma tempestade? Deus está dizendo: tenha coragem, olhe de frente e saia por cima da tempestade. Aleluia! Isso é lição de águia, isso é lição de quem foi feito para representar a esperança, a confiança no Senhor. Não existem tempestades da vida para destruir um crente, mas para prová-lo apenas. Elas são passageiras. Entre homens que ajudaram a construir o cristianismo, nós encontramos muitos deles. Por exemplo, Martin Luther King Jr., que fez muito pela sua nação, os Estados Unidos da América, e lutou para que o mundo fosse mais livre, mais participativo, mais democrático. Lutou contra o racismo até o ponto de ele mesmo perder a sua vida por causa dessa situação, por causa dessa luta. E ele escreve o seguinte: se você não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Eu e você precisamos olhar os vendavais da vida, olhar de frente, passar para o outro lado e voar sobre a tempestade. Coragem. Mas também outra característica, a renovação. É o único animal que passa por um processo distinto de renovação. Quando a águia sente que seu bico já está torto, de forma que não consegue mais prender a presa, as garras, as unhas cresceram demais, entortaram, de forma que ela não consegue mais lutar contra a presa, encravar-lhe as unhas para trazê-la. Quando ela vê que no corpo as suas penas já estão esbranquiçadas, ressequidas, ela sabe, é um momento de renovação. E é um ritual que as águias têm. Elas sobem a um penhasco, se isolam, e elas vão precisar passar aproximadamente 150 dias nesse ritual. A águia pousa e ela precisa estar bem alimentada, porque nesse tempo ela não vai ter as suas ferramentas, o bico, as garras, e ela começa o ritual. Ela raspa as penas do seu peito, ela tira as penas para que cresçam novamente, ela raspa as garras na pedra, até que ela desgaste, ela fica sem garras. Ela, por fim, bate o bico numa pedra, e isso dói, mas ela precisa quebrar o bico. Aí quando o bico se solta, está aquele animal estranho, sem as penas, sem as garras, sem o bico. E ela aguarda crescer, ela aguarda para que novamente ela possa voltar e caçar. Isso acontece aproximadamente há 40 anos de idade da águia. E se ela passar por esse processo de renovação sem morrer, ela sai para mais 30 anos. E uma águia real, por exemplo, vive 70 anos de vida, mais ou menos. Mas ela precisa desse processo de renovação. Querido irmão, querida irmã, eu e você, em algum momento na vida espiritual, precisamos de renovação, porque somos águias. Sabe, quando a vida espiritual vai se tornando indiferente, precisa de renovação. Sabe, quando a vida de oração vai se tornando mecânica, burocrática, precisa de renovação. Sabe, quando você vê que as coisas que lhe brilhavam os olhos na presença de Deus vão perdendo a alegria, o encanto, é um momento de renovação. Renove as suas forças aos pés de Deus. Quando falo sobre isso, lembro-me de Charles Finney,
um pregador que Deus usou para ganhar muitas e muitas pessoas para Cristo, um homem que pregava o Evangelho de uma forma contundente, pessoas se encontravam com Cristo de uma forma impactante. Ele era cheio do Espírito Santo, era destro na palavra, levou aproximadamente 500.000 pessoas a Cristo através da pregação do Evangelho, isso há 2 séculos atrás. E Charles Finney dizia: de tempo em tempo eu preciso me isolar. Passa alguns meses, eu preciso de alguns dias de joelho, em oração, em busca a Deus, para que as forças se renovem. Deus está dizendo isso para nós. Nós precisamos de renovação. Somos águias. Precisamos dos cuidados de Deus nesse período, mas precisamos sim de renovação. Precisamos estar na presença de Deus, quebrando os velhos bicos, as velhas garras e deixando Deus fazer coisas novas em nossa vida. Aleluia! Mas também a águia tem a característica de ter uma postura diferenciada. Você encontra urubus em bando, você encontra andorinhas em bando, você encontra gansos voando em bando, você encontra bandos de pardais, mas você nunca vai encontrar bando de águia. Elas estão solitárias. Por quê? Elas nascem assim, elas vivem assim. É a vida delas. É interessante que na vida de um crente, esse crente por vezes estará na contramão da vida. Todos fazendo alguma coisa errada. E alguém diz: mas todos fazem. E você na contramão dizendo: eu não faço porque eu sou águia. Comigo é diferente. Todos dizendo: vamos para cá, bando, e de repente, você na sua consciência cristã, você na sua vida de santidade, vai fazer diferente. O mundo indo para lá, e você para cá. É muito difícil, por exemplo, ser um jovem na faculdade, na universidade, hoje em dia, porque em muitas ocasiões vai estar solitário nos seus princípios, vai estar solitário enquanto todos os outros estão caminhando para lá, você para cá. Ser discípulo de Cristo é ir onde outros não vão, é falar quando outros se calam, é calar-se quando outros falam, é agir quando outros desistem, é ser quando outros não são. Isso é ser águia, isso é voar sozinho por vezes. Por favor, não me entenda mal, eu não estou incentivando ninguém ao isolamento, eu não estou incentivando alguém a estar alienado, pelo contrário, eu estou dizendo que em muitos momentos que você precisa colocar em xeque o que todos fazem, para onde todos vão, contra os seus valores e os seus princípios, você vai fazer diferente porque é águia. Você não precisa do bando, você precisa da consciência tua com Deus. Nem que seja para voar sozinho, mas voe sozinho. Uma outra característica, a águia tem uma visão diferenciada. Uma águia consegue enxergar aproximadamente 1.500 metros. Ela está voando e ela vê uma pequena cobra, uma serpente, um camundongo, ela vê um ratinho e ela consegue vir em alta velocidade, pegar a sua presa e levar. Ela consegue enxergar onde jamais nós seres humanos enxergaríamos sem um binóculo. Ela consegue enxergar muito mais do que animais enxergam. Segundo os pesquisadores, ela tem 700% a mais de visão do que nós os humanos. Visão. Eu quero te dizer uma coisa, nós, como crentes, precisamos ter visão aguçada. Precisamos ter visão das coisas espirituais. Precisamos olhar
além do que esse mundo está olhando. Precisamos ter visão daquilo que Deus quer para a nossa vida, para a vida da igreja, visão de águia. Visão de águia para o trabalho cristão, visão de águia para o trabalho evangelístico, visão de águia para o trabalho com os ministérios, visão de águia pensando na região que o Senhor nos dá e onde podemos implantar uma congregação a mais, isso é visão de águia. Onde podemos semear o evangelho, visão de águia. Como podemos atender as escolas em Chapadão do Sul, levando o evangelho, orando, intercedendo, visão de águia. Precisamos, irmão, irmã, abrir a nossa visão espiritual como igreja. Lembram-se de Eliseu e Geazi? O exército dos assírios vindo morro abaixo, um exército inteiro para prender um velhinho, o Eliseu, e ele tranquilão lá. E aí o discípulo do profeta, o Geazi, falou assim: estão vindo contra nós, homem de Deus, vão nos pegar, vão nos prender, vão nos matar. E ele disse: fica tranquilo, Senhor, abre os olhos espirituais para que ele veja o exército maior que está aqui. E aí os olhos espirituais abrem e ele vê o exército de anjos ao redor daquele lugar para defendê-los. Eu quero que você comece na sua visão de águia a ver o exército de anjos que Deus coloca sobre essa igreja, que Deus coloca sobre a sua vida, visão de águia. Mas é interessante que não para só aí na visão aguçada. Escute isso, todos nós temos um dispositivo no nosso globo ocular, por trás do globo ocular, chamado fóvea. A fóvea faz com que a gente tenha uma visão central, focal, e tenha uma visão periférica. Por exemplo, se eu olhar aqui, eu estou vendo o diácono lá na porta, o diácono Tola lá, de plantão, né? Estou olhando para ele, a visão focal. Mas eu vi que você aqui levantou a mão e fez assim. Eu vi que você mexeu a mão aqui. Eu vi que alguém mexeu ali e tal. Estou olhando para cá, mas a visão periférica está para cá. Eu estou vendo. Só que, pasmem, a águia tem 2 fóveas em cada olho. Ela consegue ter 2 focos de visão. Ela consegue olhar para lá ao mesmo tempo, olhar para cá, com 2 focos de visão, mais a visão periférica. E quando nós vamos para a nossa vida espiritual, eu quero dizer para você, que Deus coloca a visão para você olhar aqui nessa terra. Eu e você precisamos do trabalho, do dia a dia, do cotidiano, das correrias. Mas a nossa visão não é só aqui. Nós precisamos olhar aqui e olhar lá ao mesmo tempo. Visão de águia. Olhar para as coisas espirituais que estão no trono de Deus. Nas bênçãos que Deus está reservando que vem dEle. Devemos olhar para cá, mas olhar para lá. A nossa visão está aqui e ao mesmo tempo aqui. É por isso que a Bíblia diz em Colossenses 3, se pois fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado. Você não pode viver com a sua visão apenas para cá. Você perde a visão da eternidade. E tem muitos crentes perdendo a sua visão de eternidade. Deus te dá 2 fóveas para você olhar horizontes e olhar aqui, para você olhar as coisas espirituais e ao mesmo tempo aqui do seu cotidiano, do seu trabalho, do seu dia a dia, dos seus estudos, dos seus relacionamentos, mas mirando a eternidade. Outra característica interessante é a determinação. Uma águia consegue lutar com um animal mais pesado do que ela, e ela também consegue, com as garras, pegar esse animal, imobilizá-lo e levá-lo às alturas. Ela se bate
as asas batem desajeitadas e ela vai lutando até que consegue levar para o ninho um animal mais pesado do que ela. Teoricamente, isso não tem lógica, mas ela consegue, por causa da determinação. Ela não se deixa ser vencida por nenhum desses desafios. Ela vai lutar por vezes com um ganso e levar um ganso para o ninho, na altura, consegue. Tem crente que desiste fácil das coisas. E Deus não te fez para desistir. Deus fez você águia. Então tenha determinação. Determinação naquilo que faz, na obra de Deus, no reino de Deus. Ganhar uma pessoa para Cristo, por vezes é um peso, por vezes é uma luta, mas não desista. Determinação. Lembro-me de uma irmã que orou 15 anos pela conversão do seu esposo. Quanto mais ela orava, mais longe ele ficava dos caminhos de Deus. Aí um dia, numa vigília de oração, ela disse assim, ela estava atrás de mim, irmã Isildinha, e ela bateu nas minhas costas e disse: pastor, eu sinto que será esse ano a conversão do meu esposo. E continuamos o culto, adorando a Deus. Isso foi no mês de janeiro. No mês de abril, ele teve um encontro com Jesus. Trabalhava lá numa farmácia, passei, disse: Rubens, vai ter um trabalho especial na igreja, eu sei que você tem a sua religião, eu sei, mas vai pelo menos por mim, né? Estou te convidando, vamos lá. Se você não gostar, não volte mais, está de boa. Ele disse: pastor, eu vou. E foi. E nunca mais saiu. Deus fez uma obra na vida dele. Determinação. Você está orando por alguém? Continue a orar. Você está esperando que Deus vai fazer uma obra no lar, no casamento, na vida do filho? Continue. Deus vai fazer. Aleluia. Você só não pode desistir porque você é águia. Mas também, finalizando, a águia é distinta ao morrer. Andando por aí você pode encontrar um pardal morto, você pode encontrar uma pombinha morta, você pode encontrar outra ave que caiu do fio de alta tensão e morreu. Você nunca vai encontrar uma águia morta. Estou falando aqui com respeito ao nosso país. Nós não temos muitas águias aqui, mas mesmo nos lugares onde estão as águias, Canadá, Estados Unidos, você nunca encontra uma águia caída no chão. Por quê? Elas têm um ritual para morrer. A águia, quando sabe que a sua vida está se findando, as suas forças estão se esvaindo, ela se recusa a morrer perto de onde ela caçou, onde ela lutou, onde ela construiu a sua vida. Ela sobe no penhasco e ela já sabe que ali ela vai ter que aguardar. E é interessante que ela não se encolhe. Ela acompanha o nascer do sol e o pôr do sol todos os dias, olhando para o sol. Um dia, 2 dias, até que ela morre. A Bíblia nos diz em Malaquias 4:2, que o Senhor Jesus é o sol da justiça, que abre as suas asas, trazendo salvação ao seu povo. Querido, querida, quando chegar o dia em que as trombetas vão tocar para os salvos, ou então que vão tocar para você ou para mim individualmente, nós sabemos que estamos olhando para o sol da justiça. Nós sabemos que a morte para o cristão não é, como se diz por aí, uma tragédia, não. Todos nós temos essa firmeza de saber, nós estamos em paz com Deus. E a Bíblia diz, por causa disso, que a morte é preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus santos.
Então, na pior tragédia da vida, que é a morte, para nós já não é um problema. Estamos apenas indo encontrar com o nosso Criador e viver com Ele para sempre. Aleluia, aleluia. O cristão é diferente no nascer, é diferente no viver e é diferente no morrer. Dwight Lyman Moody, que foi um grande pregador do passado, numa ocasião ele pregava sobre a morte. E uma senhora, depois do culto, lhe disse: Dr. Moody, o senhor está preparado para morrer? E ele era muito satírico. Ele disse assim: não estou, minha senhora. E ela ficou brava, ela disse: mas o senhor acabou de pregar sobre isso, como diz que não está preparado? Ele disse assim: hoje Deus está me dando vida, eu estou preparado para viver. Mas quem sabe daqui um dia, daqui a uns dias, eu esteja preparado para morrer, porque Deus vai me preparar. E passaram-se algumas semanas, ele realmente teve um infarto. Levaram rapidamente para Kansas, para todos os exames e tal, mas quando ele estava ainda debilitado, sabendo que chegou o seu momento, ele deitado, as últimas palavras de Moody foram estas: a terra está ficando para trás, os céus se abrem, chegou o dia da minha coroação. Se isso é a morte, ela é uma doçura e não uma tragédia. E fechou os olhos e foi encontrar-se com Deus. Águia. Então, querido irmão, querida irmã, Deus nos fez águias. Deixe seu DNA de pardal para trás. Deixa o seu DNA de pombinha, de andorinha para trás. Deus fez todos nós aqui águias que esperam e confiam no Senhor, distintas no nascer, no amadurecer, no viver e no morrer. Eu quero que você repita o versículo comigo. Vamos lá? O versículo inicial. Mas os que esperam no Senhor, suas forças sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam.